Obrigada, gente. Boa noite. É um prazer estar aqui nessa casa e um prazer maior ainda porque eu pude aprender muita coisa nesse estudo dessa noite. Quando a gente lê o texto, a gente fica imaginando que é um texto simples, que vai ser de fácil entendimento, que vai ser fácil falar sobre ele. E é um texto que ele abre várias possibilidades de entendimento, e ele depende muito do contexto, né, da contextualidade que a gente vive. E já não é à toa, né, que Jesus escrevia por parábolas, porque obviamente ele já sabia que seria lido, seria estudado por muitos anos, milhares de anos, e cada um dentro do seu contexto. Então, primeiro eu vou ler o texto, depois eu vou vir com os comentários e vou apresentar para vocês as minhas dificuldades dos entendimentos e depois como que eu abri os leques para os entendimentos. Eu acho que pode ser aí até para outras pessoas como que foi o meu caminho. Eu fiz um laboratório, mas deixa eu fazer a leitura primeiro, acho que vai ser legal. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 1. Os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós, outros, para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora sexta e a hora nona do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais, porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo seu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este o último tanto quanto a ti. Não me é, então, lícito fazer o que eu quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. São Mateus, capítulo 20, do item 1 ao 16, e também a gente vai ver aí a parábola do festim das bodas. Nesse comentário meu, eu vou falar do item 1, da primeira parte, e vou explicando aqui por onde que eu passei, qual foi o meu caminho do entendimento. Normalmente, quando a gente faz um estudo, a gente vai para uma mesa de estudo e depois passa para um laboratório. Eu fiz o contrário. Eu fui para o laboratório fazer uma pesquisa com meus amigos, com meus familiares, o que eles achavam. Se eles tivessem sido convidados a trabalhar em uma lavoura minha, na minha hortinha lá, se fosse convidado a trabalhar e trabalhasse 9 horas por dia e ganhasse um tanto, se eu chamasse um e trabalhasse 1 hora e ganhasse o mesmo tanto, se eles achavam justo. Todo mundo achou injusto. Não teve um para falar comigo assim: olha aqui, Darlene, isso não é certo, se você fizer isso, não é justo. Então, na minha perspectiva, eu queria exatamente o contrário. Fazer um estudo
para defender exatamente a tese que foi exposta aqui por Jesus nessa parábola, que, na verdade, é certo sim. Nós não temos todos os dados. O contexto da história, nós estamos vendo uma única frase que eu perguntei se era justo ou se não era justo. Dentro do que eu tinha exposto no meu laboratório, a fala dele estava justo, só que eu não fui colocando maiores informações. Então, essa chamada desse texto de hoje é muito nesse sentido, para que a gente não julgue, até porque nem Jesus julgou ninguém, para que a gente não julgue um trabalhador ou um patrão por algum fato que nós não temos todo o redor de informação para fazer esse julgamento. Então, nesse estudo desse trabalho, desse pai de família que ele tinha um trabalho na vinha dele. Ele tinha lá uma produção de uva e que precisava de ter aqueles trabalhadores naquele dia. Então, esse estudo de hoje é ratificar, né, endossar a assertiva que Jesus relata nessa passagem: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E no meu laboratório eu fiquei com muita dúvida se eu estava na linha dos últimos ou dos primeiros, porque toda hora eu passava por uma situação e passava por uma outra. Sei lá se o meu espírito é daquele espírito que está passando por diversas regenerações, sendo chamado a trabalhar e eu nunca fui. Ou será que o meu espírito estava trabalhando, mas eu era daqueles trabalhadores da primeira hora, que eu ainda estava aprendendo a trabalhar, que eu ainda não conhecia a ferramenta e que eu, de alguma forma, ainda tinha que passar por muita coisa até que eu conseguisse ser, na verdade, conseguir entrar aí para o hall dos trabalhadores que mereciam algum tipo de menção, honrosa ou não, mas que fosse chamada a esse labor, a esse trabalho. Muita gente não tem essa ainda a oportunidade nem de ser chamado. O espírito ainda está tão improdutivo, numa ociosidade, que ainda não está podendo colaborar. Então, meu trabalho vai seguir nessa ordem de, em alguns momentos, dar aí uma ideia de que a gente poderia estar nas primeiras horas, né, naquele que trabalhou desde as 6 horas da manhã, ou poderia, de alguma forma, já estarmos já no final dessa 11ª hora, nessa 11ª hora do dia. Na classificação de hora, nós sabemos que eles contavam as horas conforme o amanhecer. Então, 6 horas da manhã seria a primeira hora e por volta das 17, 18 horas seria a 11ª hora. Então, dentro desse plano aí é que vai sendo trabalhado o texto. Então, vou fazer uma releitura agora, fazendo um pouco mais de explicação a respeito desses conceitos de horas e como que foi cada um sendo chamado. Mas vamos observar que não há certo e nem errado em leituras e interpretações de parábolas. Temos que lembrar que vai depender de toda uma conjectura. Existem aí situações em que as parábolas nos mostram como agir com segurança, simplicidade, e a maior parte delas exatamente isso. É para que a gente entenda, entre linhas, como que a gente deve agir, como a gente deve trabalhar a benevolência, a caridade, o nosso próprio ser, nossa própria moral, para que a gente não erre tanto. Estamos em uma fase, em um plano de provas e expiações. Nós sabemos que aí estamos em um plano que vamos errar muito. Estamos trabalhando para chegar aí nesse plano superior, um planeta que vai ser um planeta de regenerações, e estamos trabalhando para isso. Quanto que estamos trabalhando? É o quanto estamos nos esforçando. Então, esse texto de hoje, ele me deu aí mais ou menos 10 dias de trabalho. Vou falar 40 minutos de 10 dias de trabalho. Por quê? Quando a Jaqueline me convidou, foi até em uma reunião, eu falei com ela: não, Jaqueline, me espera, eu vou fazer uma cirurgia. E essa cirurgia não aconteceu ainda. Não sei se por covardia ou se por algum outro motivo, mas o fato é que eu ainda estou nessa leva de cirurgia. Mas foi legal, porque me deu um tempo bacana para poder entender um pouco mais essa leitura. Então,
Assim que a gente cuidar nos conceitos, a gente trabalhar esse conceito do mundo materialista, se a gente não valorizar em excesso, até por décadas, né, o mundo materialista, nós vamos no primeiro plano espiritual aí, a gente vai ter uma realidade para a gente basear. Por exemplo, se a gente estiver ainda muito materialista, muito apegado às coisas terrenas, possivelmente não vamos deixar que o nosso espírito escape um pouquinho para aprender um pouco mais. É importante considerar que não estamos, então, estancados em nenhuma dessas situações. Nem no primeiro, nem nos primeiros trabalhadores e nem nos últimos trabalhadores. Não somos fixos nessa situação, vai depender. Então, essa ordem de chegada ela vai depender de um amadurecimento moral. Então, vou fazer a releitura. O reino dos céus é semelhante a um pai de família. Aqui ele não falou o nome do pai de família, se esse fato de verdade é um fato acontecido, que também não importava. Se fosse um fato acontecido, possivelmente ia falar, filho de Zaqueu, irmão de João. Ele não falou. Então, é uma parábola, é uma história. Muito bem. Ele saiu de madrugada, então eles contavam esse tempo diferente do que a gente conta hoje, contavam o dia claro a partir do nascer do sol. Então, essa da primeira hora, que ele chamou a maior parte dos trabalhadores, foi por volta de 6, 7 horas da manhã, e ele saiu, então, para contratar os empregados, as pessoas que iriam assalariar, que ele chama de assalariar, né? Que ele iria contratar esses trabalhadores para a vinha dele. Inicialmente, ele falou, não, esse tanto de gente aqui, esse tanto de espíritos aqui, tá bom de trabalhar. Beleza. Quando foi lá na segunda hora, por volta de 9 horas da manhã, ele falou, nossa, não vai dar. Eu vou ser obrigada aí a chamar um pouco mais de pessoas para poder ajudar nesse trabalho dessa lavoura aí. Chamou mais pessoas às 9 horas. Então, já tinha uma turma que começou às 6, outro começou às 9, e aí ele foi chamando às 12, chamou às 15, chamou às 17 horas, que era a 11ª hora. Dessa primeira hora, ele, em todas as horas que ele convidou as pessoas a trabalharem na vinha, ele combinou o mesmo denário. O denário pode ser entendido como o mesmo dinheiro, o mesmo valor, seja R$ 100 ou R$ 1.000. Vou inflacionar um pouquinho, vou colocar R$ 1.000 por dia. Então, os primeiros iam trabalhar no sol, arduamente, ia ganhar muito dinheiro, ia ganhar R$ 1.000. Mas engraçado que o último que ele convidou às 17 horas, que ele ia ter somente 1 hora de sol para trabalhar, ele combinou um denário, ele combinou o mesmo valor. Bom, convidou, foi aceito o convite e foram todos para trabalhar. Ao encerrar o dia, ele chamou lá o administrador da obra dele lá, o financeiro da obra, e falou assim, eu quero que acerte direitinho conforme o combinado, mas eu quero que chame primeiro os que vieram na 11ª hora. E todo mundo junto, ele foi lá e foi pagar o da 11ª hora e pagou o valor combinado. Mas isso agradou, obviamente, a quem recebeu primeiro. Olha, foi combinado, muito obrigado, eu vou embora. Mas junto, logo em seguida, ele foi pagando. E foi um sussurro danado. Ele, não, mas o que é isso? Eu trabalhei o dia inteiro, debaixo desse sol, machucando as minhas mãos, e eu vou receber o mesmo tanto que ele que trabalhou 1 hora? Isso não está certo, isso não está justo. E assim foi, até que um foi procurar o pai de família, né, o dono da vinha, e falou que, olha, não estou concordando. Eu não estou concordando porque nós trabalhamos mais, nós que pegamos às 6 horas da manhã, trabalhamos mais, isso não é justo. E aí, essa hora, o dono da vinha, ele estava certo que ele estava justo, pois ele havia combinado o denário corretamente, ele havia pago conforme ele havia combinado. E essa hora é muito interessante que é assim, como que você vai falar assim, ué, tá injusto? Injusto como? Ele foi lá, fez o combinado e pagou o combinado. O combinado. Aonde que ele pode estar sendo injusto? Então, foi isso que aconteceu. E hoje a gente vê que várias pessoas ficam aguardando o chamado do trabalho, mesmo que seja na 11ª hora, e está pronto para fazer o trabalho. Eu estou falando pessoas, mas tem, em paralelo trabalhando aí os espíritos. Os espíritos
são convidados a trabalhar na 11ª hora e estão prontos, estão capacitados para trabalhar aquele tempo ou para aquela obra que foi chamada. Então, que bom que ele se preparou, que bom que ele ficou antenado, que aquela hora podia chegar, aquele esforço dele em se capacitar iria ser apresentado. Pior é se ele tivesse ficado na ociosidade, não se preparou, foi chamado e falasse, não vou não, nesse sol, nem pensar. Imagina, seria terrível, mas não foi o que aconteceu. Todos que foram chamados aceitaram o desafio do trabalho, do labor. E hoje em dia a gente vê tanta gente capacitada esperando somente a hora de serem chamados, né? Enviam tanto de currículos, pede contato por várias. Estão aguardando, não estão sendo chamados, mas estão capacitados. Isso é muito interessante, porque o que vai acontecer? Vai chegar a hora que vai ser chamado, e essa hora vai ser muito legal, porque ele vai estar pronto. Então, independente de salário, ele vai ganhar 20 mil reais no mês? Não importa, vai ser o que foi combinado, ele vai trabalhar conforme o combinado. Ele vai ganhar 20 reais por hora? Também vai ser o combinado. O interessante é a gente despreocupar com relação ao que o outro está ganhando. É interessante a gente preocupar o combinado conosco. Foi combinado o quê? Ele está pagando? Então, eu estou feliz com esse combinado, porque ele falou que era para trabalhar tantas horas, eu trabalhei, me empenhei, fui eficaz, fui eficiente, fui pontual, não fiquei parando para ficar mandando mensagem no WhatsApp, não fiquei parando para poder ler manual, porque eu já sabia tudo, eu não parei para ir fumar, eu não parei. Se fui chamado para trabalhar, eu fui trabalhar. Então, eu já estava preparado para aquele trabalho. Que bom, que é o certo, é estarmos preparados. E esse preparo, muitas vezes, ele não é de uma noite para o dia. Hoje eu vou ser uma trabalhadora da casa, do cantinho, vou trabalhar tudo que eu posso. Eu vou me empenhar em todas as frentes de trabalho. O começo de tudo é muito forte, é muito legal, mas nós temos que ver que nós temos condição ou não de fazer aquilo que a gente está propondo. Porque uma vez que se colocou para fazer, é importante que faça com apreço, com boa vontade, com prazer, e que tenha resultado aquele trabalho. Não é eu só vou lá, bato o cartão e estou de boa porque eu sou funcionário público, o governo está me pagando muito pouco para dar aula. Nossa, eu vou lá, eu enrolo aqueles meninos e está de boa. Não é isso, não é legal, não é o certo, e o certo é a gente colher os frutos do próprio trabalho. É ver, no meu caso, que sou professora, mas todo mundo tem aí a sua particularidade de empreendimento de profissão, é muito legal quando a gente colhe os frutos do trabalho. Nem precisa de ser o reconhecimento pessoal, mas o reconhecimento do trabalho, quando ele gerou um fruto. Então, aí, se foi combinado aquele valor, foi combinado aquele mérito e foi recebido, tá tudo certo, está tudo dentro do que é o certo. Mas aí a pessoa chamou o dono da vinha e falou assim: olha, não estou concordando. Ele falou assim: por que você está chateado? Foi combinado. Aí, por fim, o assunto acabou, porque foi verdade, ele pagou o que havia combinado, e ele, no tom imperativo, ele falou assim: vá, ide, fique satisfeito, porque tudo aconteceu conforme o combinado. E aí, sem mais delongas, né? Foi o que aconteceu. Os trabalhadores foram embora, alguns bastante satisfeitos e outros insatisfeitos. Então, interessante como que a gente pode se posicionar dentro dessa mensagem. Em como que nós iríamos nos reportar nesse momento? Como que nós iríamos sentir nesse momento? Ficaríamos satisfeitos com o combinado e recebido ou ficaríamos de olho no que o outro está recebendo? Quando a gente trabalha em uma empresa grande, tem muito isso, né? Nossa, estou aqui há 10 anos, há 15 anos, desempenhando minhas funções, chega uma pessoa agora de Brasília e ocupa um cargo de gerência, mas como? E eu que estou aqui, não atraso, não falto, vou ao médico aos sábados e eu faço tudo direitinho.
Mas será que esse tudo direitinho está suficiente para aquela empresa? Será que esse tudo direitinho ainda não podia ser um pouquinho mais direitinho? Então, essa hora que a gente questiona por que o outro e não eu, ela deveria ser interna, né? Então, deixa eu fazer minha própria avaliação, meu exame de consciência, deixa eu rever aqui de verdade como que foi a minha capacitação, como que foi meus 15 anos nessa empresa a chegar nesse momento e foi convidada uma outra pessoa para ocupar esse cargo que eu queria tanto. Será que queria tanto mesmo, né? Bom, só voltando naquela hora que o dono da vinha chamou os trabalhadores para fazer o acerto e ele convidou-os da 11ª hora primeiro, fico imaginando, por que será que ele, qual que era o objetivo de verdade de mostrar aos outros que ele iria pagar por 1 hora o que os outros iriam receber, possivelmente por 8 ou 9 horas de trabalho? Então, essa aí é o grande ensinamento, é a grande pegada do estudo. É a hora que a gente fala assim, olha, ele queria mostrar que, primeiro, ele é o dono do serviço. Segundo, ele é o dono do valor que iria ser pago. E houve um combinado. E que, na verdade, por que aquelas pessoas que começaram cedinho não estavam dando conta do recado e foi necessário convidar outras e outras pessoas para o trabalho? Então, são várias chamadas que esse texto nos dá para o dia a dia. Afinal de contas, a gente estuda e está vendo esse trabalho das casas espíritas, das casas evangélicas, das casas católicas, ensinar sempre o porquê. Porque de verdade tem hora que a gente cai numa bolha e a gente se fecha no nosso conhecimento e quando escutamos alguém falar ou que alguém faz uma reflexão, a gente fala, nossa, é verdade. Sabe que eu não tinha pensado nisso? Eu estou tão preocupado com o que minha amiga, meu amigo está ganhando, mas eu não estou preocupado tanto que ele está desempenhando. Eu devia preocupar nessa parte também. Eu deveria me preocupar, com certeza, como que eu estou executando e para onde que eu vou com a execução desse meu serviço. Bom, então, assim a gente vai pressupor aí que nós temos aí duas observações a serem feitas. Esses trabalhadores das primeiras horas, podemos até relacionar eles com aqueles trabalhadores que foram Moisés, que foram os fundadores da igreja, que foram aqueles perseguidos pelo primeiro momento do cristianismo. Eles passaram e estão passando em diversas reencarnações e aprendendo e preparando um terreno. E aí chegamos nós. E aí a gente colhe os frutos de poder estar numa casa dessa, com essa seriedade, envolvido com tantos amigos tão bons e tão generosos. Aliás, falando em generosidade, muito obrigada pelas homenagens no meu aniversário, viu, gente? Eu acho que metade ali vocês exageraram, mas assim, muito obrigada. E a generosidade desse grupo, então a gente cai num grupo desse. Então, será que nós somos aqueles espíritos encarnados que vão, ao longo das reencarnações, aprimorando, aprimorando e chegamos aqui? Ou será que, o contrário, a gente está começando um trabalho que a gente ainda vai lutar muito por ele e alguém vai lá na frente colher alguns frutos e nós vamos falar assim, olha, mas eu trabalhei para isso. É a questão dos pais, por exemplo, né? A história de Santa Mônica com Santo Agostinho, né? Ela pelejou tanto com Santo Agostinho e ela lutou tanto. Aí depois ele se empenha no caminho do bem e ela morre. Oh, como? Então, pode ser nosso caso também. Ou podemos ser aqueles espíritos que já estão encarnando, desencarnando, tendo esse merecimento, né, de participar de outras reencarnações, porque muitos eu acredito que estão ainda na fila querendo reencarnar e ainda não conseguem, por merecimento, né, por falta, na verdade, de merecimento. Mas, então, vamos trabalhar no plano de que foi permitido várias reencarnações, então, podemos fazer parte aí já de um espírito de várias outras reencarnações que está cada dia mais aprimorando, aprendendo, entendendo. Ou podemos estar também naquele já colhendo os frutos. É essa
é a hora que eu falei do meu laboratório. Depois que eu vim do meu laboratório, eu fiquei pensando, e como que nós vamos saber? Não vamos saber. Então, já que nós não vamos saber, o interessante é já começarmos não a pensarmos nos nossos denários, não é ficar pensando no valor que vamos escolher, porque verdade pode ser que nós já estamos recebendo adiantado as nossas faculdades, o nosso físico perfeito ou com alguma outra imperfeição, mas um físico que nos é permitido viver com uma certa mobilidade nesse plano da Terra, ou podemos aí pensar nas nossas faculdades mentais, que a gente consegue entender um estudioso falando e consegue viajar com ele naquela ordem de estudo que ele está. Agora, então, podemos estar já recebendo o nosso denário adiantado. Agora é a hora de fazermos os nossos trabalhos. Para quê? Para o próximo denário? Nem sempre. Também não é por aí que nós temos que preocupar. Não é no recebimento. Eu acho que a ideia nossa agora é nos prepararmos para o chamado, é nos prepararmos para o trabalho. É a hora que nós vamos mostrar de verdade que nós damos conta daquele trabalho. E tomara, né? Tomara bastante, tomara que todos esses estudos, todas essas oportunidades, essas leituras, eu tive a oportunidade de ler por diversas vezes o Evangelho de São Mateus, né, no capítulo 20, do 1 ao 16, para ver se tinha alguma entrelinha, alguma informação que ainda poderia me escapar. Eu posso afirmar que cada vez que eu lia, eu percebia uma informação que me cabia muito bem. Então, essa leitura, releitura, ela é importante, ela vai de encontro com a maturidade que a gente tem para cada momento. Foi o meu momento de texto era somente uma página, mas eu tive a oportunidade de ler muitas páginas, muitos estudiosos, um, um estudioso alemão, inclusive, um filósofo, ele fez essa passagem, essa fala também, que muitos, os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Então, como que a gente vai fazer essa chamada? O meu comentário seria que, primeiro, que a gente deve aprender a parar de ficar preocupada em bater metas. O legal é a gente fazer com qualidade o que propomos a fazer. Não adianta eu pegar um livro, nossa, eu tenho que ler o nosso lar, porque todo mundo fala em nosso lar, pego as folhas e passa assim, está lido. Vou pegar outra agora, o Evangelho segundo o Espiritismo, vou pegar agora o livro dos Espíritos. Eu vou ler, mas eu não vou saber nada sobre ele. Então, a primeira chamada que eu percebo é que o que a gente se propuser a fazer, é que façamos com muita dignidade, com muito prazer, e realmente extrair dali o bem, o que a gente de verdade precisaria de extrair. Então, a gente está sempre preocupado em fazer justiça e, obviamente, e ser justiçados, né? Sermos justos e fazermos justiça. Mas muitas vezes estamos fazendo justiça com uma ótica nossa, somente nossa. A gente esquece de abrir um pouco mais o ângulo nosso de visão para verificar outras possibilidades. Como que aquela pessoa se desfaz de mim daquele jeito? Como que aquela pessoa consegue me maltratar em aquele evento e eu vou ficar calada? Não vou mesmo, eu vou retrucar, eu vou fazer isso, eu vou aquilo. Nessa hora a gente percebe, olha, não aprendi tão bem. Naqueles textos que eu estudava, estava me provando, eu acho que eu sou o trabalhador da primeira hora. Eu ainda tenho que aprender muita coisa. Talvez eu tenha que aprender que falar é prata, eu vi ouro e o bom menino vale um tesouro. De repente, muitas coisas podem ser respondidas depois e ela vai ter uma resposta mais centrada, mais equilibrada, com menos raiva, com menos ódio, com menos repercussão negativa, porque às vezes a gente nem queria aquilo, eu queria só responder. Então, a ideia desse momento é que saibamos, aprendamos aí a ter paciência, a sermos mais benevolentes, a trabalhar na seara do Senhor com mais tranquilidade e não com essa ânsia de apresentar serviço. O apresentar serviço seria colocar, por exemplo, no meu caso de estudo de hoje, um tanto de palavra rebuscada,
e iria decorar um bocado de frases já feitas, ia fazer uma repercussão muito legal. Falei, nossa, a Darlene, ela fala muito bem, porque ela usa umas palavras que eu depois vou procurar no dicionário. Não, gente, eu não tenho essa capacidade nem tenho esse interesse, porque eu acho que eu perderia a essência do meu estudo. A ideia é nos permitir uma própria conduta e uma conduta séria nesse momento tão sério. Eu acho que esse dia de hoje, que a Jaqueline me permitiu, que o Cantinho me permitiu falar, foi muito interessante. Dia 7 de setembro, independência do Brasil. Mas eu nem vou pegar o do Brasil, vou pegar a palavra independência. É muito legal a gente ser independente. E essa independência é falar assim: olha, deixa eu participar, eu tenho independência para poder me prontificar, eu tenho independência para sentar aqui e sentar e disponibilizar algumas horas para fazer esse trabalho, porque muitas vezes nós somos escravos dos sonhos dos outros, nós não somos donos da coroa da nossa própria vontade. A partir do momento que a gente desvincula disso, que nós somos independentes, fica mais confortável a gente entrar nesse estudo, entrar nessa onda do bem e começar a perceber o tanto que somos capazes. Mesmo na hora que mandarmos uma mensagem, essa mensagem ela precisa ser energizada. Uma mensagem de bom dia é uma delícia receber. Sabe por quê? Alguém direcionou, clicou lá em você. Ou clicou em um grupo que nós estávamos. Então, quando a gente manda essa energia, nós percebemos que nós temos independência. E essa independência que na linguagem nossa aqui, como estudiosos, nós sabemos que chama livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio é a hora que a gente escolhe o bom ou o mal, e aí a gente consegue continuar caminhando. Bom, gente, mais uma vez, eu não me esqueço da minha amiga falando que eu sou tagarela. Então, tá bom, amiga que me chamou de tagarela, pode me chamar mais vezes. Acho que todo dia da minha vida eu vou lembrar disso e me sinto honrada com essa fala dela. Porque eu bati o olho ali no relógio agora, 20h40, mas como? Que hora que passou esse tempo? Pois é, gente. Então, acabou o meu estudo por hoje. E me sentirei honrada se for convidada mais outras vezes, tá? Muito obrigada, Valdir. Agora é com você. Obrigado, Darlene. Muito bom, bacana. Uma boa experiência, bons exemplos, boas meditações, né? Uma das formas de interpretação das várias que existem desde de todas as outras parábolas, tá? Então, essa é uma delas, que você deu é uma delas. Tem um monte de outras, como todas as outras parábolas. Então, o que é importante aí é que do que você levantou, todos possam retirar alguma sugestão para buscar outros esclarecimentos, outras lições dentro da mesma parábola e de todas as outras, tá? Então, muito obrigado aí pelo estudo, pela participação. A honra é toda nossa, né, de ter você aí colaborando com tanta boa vontade, com tanto esforço, né? E dedicado, inclusive. Então, muito obrigado. Eu queria agradecer, antes de mais nada, a Jesus pela oportunidade de hoje, mais uma vez. Lembrar que nós estamos num momento muito importante, né? Das nossas vidas. Hoje é um dia importante para o Brasil, para os brasileiros, porque esse dia acaba sendo um dia parabólico, né? Que vai representar uma série de outras situações, uma série de reflexões que nós precisamos fazer. Inclusive, ao estudar uma parábola, por exemplo, nós precisamos considerar a parábola do dia a dia e ver qual é a lição da parábola que está trazendo para nós, porque todas elas fazem parte da construção do reino dos céus. O Delano já abriu aí com uma mensagem sobre o dia. Eu queria abrir com uma mensagem, mas com uma lembrança sobre um outro dia. É o dia, na verdade, o mês de setembro. Setembro Amarelo. É uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio
que foi criado no Brasil pelo Centro de Valorização da Vida, né, o CVV, Conselho Federal de Medicina, Associação Brasileira de Psiquiatria, foi criado no ano de 2015 no Brasil. O dia 10 de setembro foi a data escolhida como o Dia Mundial de Combate ao Suicídio. Foi criado em 2003 pela Associação Internacional para a Prevenção ao Suicídio e pela Organização Mundial de Saúde, com o objetivo de prevenir o ato do suicídio através da adoção de estratégias pelos governos dos países. Neste dia, realizam-se centenas de atividades em vários países do mundo para se conseguir salvar vidas. Então, a nossa lembrança, o nosso convite de hoje é para que nós atentemos para esse detalhe, para a importância do mês de setembro. Porque no mês de setembro, essa campanha ela vem, de uma certa forma, acrescentar até em um trabalho que nós já estamos fazendo no Cantinho Especial de socorro aos suicidas em 2 reuniões. Nós temos um chamamento, vamos dizer assim, muito constante nesse sentido, porque nós entendemos com o que o Espiritismo trouxe para nós, especialmente trazendo suicidas para fazer os próprios relatos, nós acabamos aprendendo o quanto importante é essa campanha, esse dia, esse mês e todos os dias que nós pudermos fazer algo em função dos nossos irmãos que já se suicidaram e de todos nós que às vezes somos suicidas em potencial ou que já suicidamos no passado e que estamos aqui agora, direto ou indiretamente, resgatando aquele momento difícil que nós fizemos no passado. Então, esse é um convite para uma reflexão em torno de tudo isso que está acontecendo. Tá? Se nós conseguirmos assimilar o estudo e o ensino do Evangelho de Jesus, como foi passado hoje, como a Darlene sugeriu, para a gente estudar mais, não ficar só na leitura, a leitura é importante, mas se pudermos ficar também no estudo mesmo, para entender, para aprofundar melhor, e principalmente, se o entendimento puder se transformar numa interiorização do assunto, para que ele seja exteriorizado depois através de atitudes, isso aí seria o ideal. Isso, além de ser o ideal, nos ajudaria a ajudar as pessoas que fossem candidatas de alguma forma ao suicídio e nos ajudaria se formos os próprios candidatos, porque o entendimento do Evangelho vai realmente nos chamar a atenção para muitas reformas que precisamos fazer nos nossos comportamentos, nas nossas interpretações da vida, nas observações de tudo que vem acontecendo. Hoje o nosso assunto é sobre o paraíso, inferno e purgatório. É a questão 1012, quer dizer, a partir da questão 1012 do Livro dos Espíritos, capítulo 2 da 4ª parte do livro, item 9, paraíso, céu, inferno, purgatório. Então, na questão 1012, que também está, de uma certa forma, aberta, né? No livro Céu e Inferno, na primeira parte do livro Céu e Inferno, nós temos lá um capítulo 3 sobre o céu, capítulo 4 sobre o inferno, sobre a intuição das penas futuras, sobre os limbos, tem um quadro do inferno pagão, um esboço do inferno cristão e o purgatório. Então, tudo isso vai ser tratado da questão 1012 até a 1019, e aí nós encerramos o Livro dos Espíritos, vamos para a conclusão e depois vamos lá para o início de novo. Questão 1012. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo os seus merecimentos? Ou seja, haverá céu e inferno? A pergunta está bem em torno disso, né? Porque essa foi uma crença
que vem da antiguidade. A ideia de céu e inferno, ela vem sendo desenvolvida, ensinada ao longo aí de muitos séculos. Aí o Espírito responde assim: já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo físico ou mental em que habitam. Então, essa é a resposta dos espíritos. Ele diz que já respondeu nas questões anteriores, já foi respondido realmente. Mas aqui nessa atual, haverá no universo um lugar circunscrito? Eu imagino que a resposta que a maioria de nós daria nessa pergunta, simplesmente, seria: existe. Porque nós ainda temos enraizado, de alguma forma, essa ideia de céu e de inferno. Tá? Mas quando nós vamos analisar, e às vezes temos até dificuldade para entender o que ele quis dizer com essa aparente negação. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Então, cada um, de acordo com a sua elevação, com o seu conhecimento, com o seu entendimento da vida, ele vai ter mais ou menos gozo ou mais ou menos sofrimentos. Ou seja, tanto as penas quanto os gozos estará relacionado com a perfeição do espírito. Os espíritos mais perfeitos, eles terão uma compreensão maior das dores e terão uma valorização maior dos gozos. Aqui onde nós estamos, nós supervalorizamos a pena, o sofrimento, a dor, a desgraça, né, como se diz essa palavra feia, e o negativo, o ruim, de uma maneira geral. Aqui no nosso mundo pessimista e negativo, de uma maneira geral, é assim que a gente vê. O gozo, muitas vezes, está relacionado com coisas que estão muito longe do nosso alcance. E por estarem longe do nosso alcance, nós sonhamos com as conquistas, com as possibilidades e continuamos sofrendo porque não chegam. E essa é uma das visões dessa parábola que a Darlene trouxe. Porque se nós entendêssemos, por exemplo, a parábola traz também uma ideia de que as coisas são diferentes. As nossas posições aqui são diferentes. Nós temos uma luta muito constante com a desigualdade. A igualdade é um sonho, é uma meta, mas é um sonho que, para o mundo que nós vivemos, é impossível, e essa meta é muito difícil de alcançar. Por isso, e por pensar assim, nós vivemos dentro de um sofrimento constante, reclamando, nos queixando, como o trabalhador da primeira hora, porque não somos agraciados com a oportunidade que os mais poderosos aos nossos olhos, os mais ricos, têm. Há uma dificuldade para nós ainda de entender que o nosso universo aqui, a nossa Terra, nós passamos por ela em diversas situações diferentes e em cada uma dessas situações nós passamos com determinadas provas, com determinadas expiações e até missões. Consideramos muito mais e quase que exclusivamente a vida presente, falamos de imortalidade,
falamos de reencarnação, mas não conseguimos, às vezes, utilizar isso para explicar o momento que nós estamos vivendo, para explicar o momento particular que estamos vivendo. Tudo isso vai nos levando sempre para a pena, e é uma pena injusta, porque eu não mereço passar por isso. Eu não entendo por que eu passo por isso se um outro passa por aquilo. Dificilmente nos vemos como individualidades. E quase sempre nos posicionamos dentro da coletividade, mas gostaríamos que toda a coletividade tivesse todos os direitos, todas as benesses que aqueles que achamos que são os mais beneficiados têm. E aí a gente vai desenvolvendo essa reflexão e precisamos caminhar para a individualidade. O conceito de céu e de inferno que os espíritos trazem para nós, cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. O princípio é individual. Cada um é feliz ou infeliz individualmente, de acordo com a sua necessidade. Então, a pergunta seria, para mim, por que eu nasci assim? Assim como? Do jeito que eu nasci. Ou a forma do meu corpo, a cor do meu corpo, o jeito do meu cabelo, o lugar que eu moro, a minha condição cultural, a minha condição financeira, a minha condição em todos os sentidos do mundo físico, são agradáveis? Elas estão mais ou menos dentro de uma média? Ou estou dentro de uma minoria diferente, discriminada e prejudicada, portanto, injustiçada? Se eu estou dentro dessa minoria, que é uma coletividade, eu sou uma individualidade dentro dessa coletividade, preciso resolver a minha situação, entender a minha situação e ajudar os outros a entender a deles. E não ficar provocando de alguma forma os outros a buscarem algo que eu já sei que não tem como mudar aqui agora. Então, eu preciso buscar a resignação e continuar me esforçando da melhor maneira possível, buscando a felicidade, que é uma construção, que é uma soma de cada momentinho, de cada minutinho, de cada realização feliz que eu faço. Então, eu preciso pegar cada momentinho desse, cada realização dessa e valorizar. Não é supervalorizar, mas também não é desvalorizar. Eu preciso valorizar a dor, dar o devido valor à dor, mas eu preciso dar o devido valor ao gozo, à felicidade, ao resultado bom. E entender que os resultados para cada um são diferentes. Mas o que vai caracterizar felicidade ou infelicidade é como cada um se comporta diante do que está acontecendo. Então, são reflexões que acabam ficando profundas dentro disso que a gente está aprendendo, desenvolvendo. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça, o princípio do seu paraíso, do seu céu ou do seu inferno. E como eles estão por toda parte, ou seja, como todos estamos por toda parte, esses princípios também, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Mesmo nós sabendo que em algumas regiões do plano espiritual estão concentrados grupos de espíritos com determinadas características, não é que esses lugares foram especificamente destinados a isso. É o que eu entendi que ele quis dizer aqui. Ele quis dizer que nós estamos por todos os lugares. Nos mundos inferiores e na extensão deles, né, na parte espiritual,
estão concentradas, de alguma forma, as pessoas que estão ligadas a esses mundos. Então, se todos nós levamos penas e gozos para onde vamos e onde ficamos, por afinidade, por sintonia, vamos nos reunir com outras pessoas nesses lugares. Então, quando a gente fala, existe um lugar lá no plano espiritual, ou seja, em torno da Terra, existe uma região que nós chamamos umbral. O umbral é a região da passagem, porque o umbral é porta. O umbral é a região da passagem do plano material para o plano espiritual. Todos nós vamos passar por essa região quando deixarmos o corpo físico. A nossa viagem para o plano espiritual, ela tem uma passagem pelo que nós chamamos de umbral. Essa passagem será mais ou menos tranquila e rápida, de acordo com o que nós vivemos aqui. Se nós vivemos aqui só cultivando as penas e promovendo as penas, nós vamos nos reunir em algum lugar do umbral com espíritos que estejam com essas mesmas características. Esse lugar foi criado especialmente para isso? Não. Mas nesse lugar que está no entorno da Terra e que não tem como passar para o outro lado sem passar por esse lugar, nele estão as regiões onde cada espírito se sentiu mais à vontade com a sua dificuldade, com a sua tendência, com a sua sintonia, e outros são atraídos para essa mesma região. Aí lá, então, é o inferno? Não, porque existem lá espíritos que estão bem, estão lá ajudando. É o paraíso? Também não, porque lá tem espíritos que estão em grande sofrimento. Mas, nesses lugares, como em qualquer outro lugar da Terra, é possível intimamente percebermos e sentirmos o gozo ou a pena. A escolha é de cada um. As opções são nossas. Cada um vai escolher o que achar mais adequado. Aí ele continua aqui, né? Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Então, nós temos um mundo físico. O nosso mundo físico é a Terra, planeta Terra, mundo de provas e de expiações. Segunda categoria de mundos. São 5. Eles descrevem 5 no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mundos primitivos, mundo de prova e de expiação, onde a Terra está, mundo de regeneração, mundos felizes, mundos celestiais. Os que estamos na Terra, na grande maioria, estamos ainda no nível das características espirituais da Terra. Ou seja, aqui na Terra, a grande maioria dos habitantes estão naquela condição de espíritos imperfeitos, que está lá na escala espírita. Então, a escala espírita, os espíritos são divididos em 10 classes, 3 ordens. A primeira ordem, de baixo para cima, é imperfeito, a segunda, bom, a terceira, puro. A Terra está muito próximo dos espíritos da 10ª classe, que são os impuros. Do impuro, 10ª classe, até o puro, 1ª classe, há uma viagem por todos esses degraus. Se considerarmos que o 10º e o 9º seriam dos espíritos primitivos, os que estão iniciando a sua caminhada na condição humana, nós vamos entender que o 8º e o 7º seria onde a Terra está. Ou seja, muito longe ainda da condição de pureza.
mas estamos buscando a pureza. A nossa luta aqui é uma luta para se desvencilhar da matéria, da influência da matéria, dos apegos à matéria, e há uma série de sofrimentos que essa luta, esse apego à matéria, traz para nós. Então, por que quando eu digo que há uma ilusão, uma tentativa de igualdade no sentido geral? É porque realmente a luta é individual. Embora estejamos dentro de uma coletividade, mas cada um com a sua situação. Hoje eu estava pensando muito sobre essa questão da igualdade, que estava vendo o seguinte: não existe corpo igual na Terra. Não existe impressão digital igual. Não existe corpo igual. As pessoas mais parecidas, os gêmeos, aqueles que são iguaizinhos, né? Aparentemente, quando você colocar os dois juntos e for analisar detalhe por detalhe, nós vamos achar diferença entre eles. E quando passar a considerar a questão espiritual, nós vamos ver, eles são iguaizinhos, têm comportamentos muito parecidos, mas um vai ser diferente do outro em alguma coisa. Então, ninguém é igual aqui na Terra. Se não somos iguais, nós somos tratados de acordo com a desigualdade que já trazemos do mundo espiritual e da nossa evolução, e que, sendo tratado com essa desigualdade coletiva, nós vamos aprender a valorizar a igualdade individualmente. E é a partir daí que nós vamos construir a nossa felicidade ou a nossa desgraça. A nossa posição aqui é uma posição física e ou mental. Então, nós estamos no mundo inferior, no mundo ainda em crescimento. Nós ainda estamos em crescimento. Ainda temos essa inferioridade no sentido de evolução. Mas mesmo na posição que estamos, nós já poderíamos valorizar muita coisa boa que está à nossa volta. Hoje a gente está falando muito sobre o Brasil. Hoje é um dia importante para o Brasil, porque essa região aqui foi escolhida por Jesus para ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. O que nós sabemos e valorizamos de todas as riquezas do Brasil, que com certeza, territorialmente, em termos de natureza física, é um dos países mais ricos do mundo, se não for o mais rico. Nesse sentido, principalmente, nós temos mais água, nós temos mais floresta, nós temos muita beleza natural que supera muitas outras. Mas nós vivemos criticando o Brasil, nós vivemos desvalorizando o Brasil, nós temos um povo bacana, um povo bom, um povo hospitaleiro, um povo que acolhe, que recebe e convive bem com povos, né, de todas as outras partes do planeta. Mas nós aqui, brasileiros, continuamos criticando, ridicularizando e falando em ir embora do Brasil. Então, tudo isso precisa ser analisado dentro disso aí. Porque quando eu sonho em ir para os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos é o melhor lugar do mundo, é lá que você vai ganhar muito dinheiro, que você vai ter muito isso, muito aquilo. Mas eu não consigo realizar esse sonho. Eu vou ficar sofrendo aqui no Brasil a minha vida toda, porque eu não consegui sair daqui. Ou seja, então eu vou ter uma vida inteira infeliz, porque eu nasci no país errado, na minha visão. E não consegui ir para o país certo, na minha visão. Ou seja, houve um grande engano no plano espiritual ao me localizar, né, aqui num país que não tinha nada a ver comigo. Entenderam assim, a importância dessa reflexão? Tudo isso para a nossa condição física e mental. Então, mentalmente, nós precisamos aprender muita coisa ainda
para eliminar o inferno que existe dentro da maioria de nós. Um dia, eu vou dizer até particularmente, eu achava que tinha que escolher uma profissão que fosse perfeita para te atender em todas as suas necessidades. E isso é o que parece normal, né? Mas um dia eu descobri que o melhor comportamento é você se adaptar, se adequar à profissão que está disponível para você naquele momento, naquele tempo, e seja ela qual for, faça bem, faça direito, faça bem feito, aproveite, curta essa profissão, essa função. Porque, caso contrário, como a grande maioria dos seres humanos, estaremos frustrados com a profissão que escolhemos, porque escolhemos ganhar dinheiro, mas não escolhemos satisfação. E quando formos para ganhar dinheiro naquela profissão que escolhemos, nós escolhemos ganhar dinheiro, mas escolhemos também viver infelizes naquela profissão, porque não era isso que eu queria. Não seria o caso de mudar? De fazer uma revisão em tudo isso? E aí, se formos analisar as questões familiares, as pessoas com quem convivemos, os grupos, bacana o que a Darlene falou no início aí, né? Quando nós achamos esse grupo chamado Cantinho de Jesus, olha quanta maravilha nós temos aqui nesse Cantinho de Jesus. Quanta gente boa, quantas oportunidades, mas tem gente também que a gente vai analisar e vai achar que é ruim. Mas tem muita coisa boa. Então vamos enfatizar. Que bom que algumas pessoas olham para o cantinho e acham que o cantinho é aquele pontinho de luz que um dia lá na outra casa, quando nós tivemos a oportunidade de escrever alguma coisa sobre o cantinho, nós dissemos que o cantinho era um ponto de luz que estava num processo de crescimento, de desenvolvimento, para ser cada vez uma luz maior e essa luz maior poder iluminar cada vez mais caminhos, mais corações, mais pessoas. Então, é esse o objetivo do cantinho, porque é o objetivo do Espiritismo, é o objetivo do cristianismo, é a lição do Cristo. Deixai brilhar a vossa luz. A luz do inferno que tem dentro de mim, ou a luz da felicidade, do paraíso, do céu, que eu carrego na minha intimidade. O céu é luz que brilha, é o céu estrelado. Mas o inferno é treva, escuridão, ignorância. Qual é a escolha? Aí nós escolhemos que o cantinho vai ser isso. Mas como que o cantinho vai ser isso? Quem vai fazer o cantinho ser isso? Cada um dos seus frequentadores. Cada um de nós tem a responsabilidade de fazer com que o cantinho seja esse lugar iluminado que nós queremos conviver com ele, para que através dele nós nos iluminemos e consigamos iluminar aqueles que estão chegando para se beneficiar da luz junto conosco. Esse é o grande objetivo do Espiritismo, do cristianismo e do cantinho. Nós estamos procurando ser cristãos, ser espíritas. E esse objetivo tende a ser alcançado. Precisa de todos nós. Se nós tivermos um bando de pessoas infelizes, reclamonas, briguentas, desajustadas, dentro do cantinho, ele será o reflexo dessas pessoas. Mas se tivermos um grupo de pessoas que queiram se iluminar e manifestem a pouca luz que têm, e cada um somando com a luz que o outro tem, e enfatizando essas luzes, com certeza nós teremos um lugar iluminado, tranquilo, acolhedor. Feliz
e as nossas preces terão um alcance muito grande, como tem tido as preces que estão sendo feitas todos os dias, desde que começou essa pandemia. Muitas pessoas são beneficiadas com essas preces. A gente não tem uma ideia de quantas pessoas são beneficiadas, encarnados e desencarnados. Mas ainda precisamos valorizar a desencarnação como um processo natural. Porque o fato de você orar pelas pessoas que estão passando dificuldade não significa que elas vão continuar vivas fisicamente. Significa que elas vão continuar vivas como espírito. Pode ser encarnado ou desencarnado. Mas, em qualquer situação, elas receberam, se beneficiaram, se consolaram com as nossas preces. E agora, mesmo no plano espiritual, elas não estão mortas, elas estão desencarnadas. E estão, com certeza, aquelas que perceberam, agradecidas pela oportunidade que tiveram de receber as vibrações dessa luz que vibra e que ilumina esses caminhos. Isso é que é importante para nós. Na continuação da pergunta 1012A, ele fala assim: de acordo, então, com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina? Bacana a pergunta. Bom. Então, de acordo com o que vindes a dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem imagina? Resposta: são simples alegorias, fantasias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Então, é claro que nas ordens inferiores dos imperfeitos não há uma superioridade, não há uma perfeição. Há um princípio de crescimento. Então, a tendência é as pessoas se buscarem por sintonia, por igualdade de gosto e tendência. Então, naturalmente vai acontecer. Onde que vão se reunir os espíritos que saem da Terra nessas condições ainda inferiores? Vamos permanecer um tempo no umbral de acordo com a necessidade de cada um. Onde? Em lugares onde tivermos afins. Isso faz parte da organização. Como que a gente pode entender essa organização? Todos nós, ou a maioria de nós, já leu o livro Nosso Lar. Já vimos falar dos ministérios. O Nosso Lar é uma colônia espiritual, ou seja, é um lugar no umbral onde estão acolhidos espíritos que já estão dentro de uma possibilidade de serem ajudados e de serem acolhidos para passar para cima. Então, Nosso Lar, com diversas outras colônias espirituais, é um lugar que está no umbral, mas que tem uma característica diferenciada, porque para lá vão aqueles que passaram pelas regiões mais grosseiras, de maiores dores, de maiores sofrimentos, e assim que eles se desencalham, né, desses sofrimentos, eles são acolhidos, como é o caso que o André Luiz conta no livro Nosso Lar, a partir dos primeiros capítulos. Ele conta a história dele e conta como ele ficou numa região de sofrimento no umbral, e assim que passou o tempo dele e que passou uma conscientização, ele acordou para a realidade, pediu a força de um ser superior. Será que existia um ser superior nesse universo? E a hora que ele pensou assim, ele se levantou e viu o Clarence. É um ministro. 6 ministérios. 12 ministros cada ministério.
com funções específicas. Ministério da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação, não, da comunicação e da união divina. 6 ministérios. Cada um com funções específicas para atender necessidades específicas dos espíritos que para lá são levados. Então, lá, eles vão ser ajudados dentro das necessidades, das condições de cada um. Então, lá já é possível ser feliz. Quando o André Luiz foi acolhido, ele já sentiu uma pontinha de felicidade, embora tenha sofrido bastante com o entendimento do que ele tinha deixado de fazer de bom e o que ele perdeu de oportunidade. Mas ele já tinha algumas características que podiam levá-lo a entender essa felicidade. E uma das maiores felicidades que ele teve na fase inicial foi exatamente o dia que o médico orgulhoso daqui da Terra teve a oportunidade de pegar uma vassoura numa enfermaria no plano espiritual e limpar as sujeiras que um outro ser tinha deixado lá. Essa foi uma das maiores felicidades dele. Agora, imaginem se essa fosse a nossa felicidade aqui, essa de poder servir independente do salário. E imaginem ainda se, com o salário que temos hoje, pudéssemos nos satisfazer e servir com vontade, com amor, com bondade. Ainda que com salário, porque a tendência do entendimento que o Espiritismo e o Evangelho vai trazendo para nós é de que nós vamos acabar querendo servir espontaneamente, gratuitamente e sem reclamar. E sem precisar, claro, de receber nenhuma recompensa, nenhum retorno material pelo trabalho que fizemos em função dos mais necessitados. Então, quando a gente vai nessa da imaginação, vamos imaginar de novo o costume de fazer o bem aqui, sem esperar nenhuma retribuição, vai nos levar para o plano espiritual, sem essa expectativa de retribuição, e vamos reencarnar na próxima, já disposto a fazer o melhor possível onde estivermos. Porque aí já terá acontecido uma renúncia, um entendimento de que o importante não é necessariamente o que se ganha, mas é o que se oferece. Então, quando nós oferecemos mais, sem nenhuma expectativa de receber, nós recebemos. Porque mesmo o pouquinho que volta daquele que agradece, chega com uma intensidade muito grande. Vamos voltar lá na parábola da Darlene? O da última hora, o da 1/10 hora, ele recebeu igual aos outros. A pergunta poderia ser: será que ele estava com a expectativa de receber igual aos outros? Será que ele reclamaria por ter, se recebesse a metade? Ou 1/12 do que os outros receberam? Porque era uma jornada de um dia de 12 horas. Os da primeira hora foram chamados às 6 da manhã. E o da penúltima hora, da última hora, né, foi chamado às 17. Ele trabalhou de 17 às 18. Os outros trabalharam de 6 às 18. Os da primeira hora estavam ainda preocupados com o salário. O da primeira hora talvez não estivesse preocupado com o salário, porque ele já teria a satisfação da oportunidade de servir. E os outros, se fossem realmente justos,
Eles teriam entendido que a combinação que fizeram e aceitaram era para trabalhar 12 horas por um denário, que isso era o salário de uma jornada inteira da época. O que Jesus fez foi aproveitar esse momento, aproveitar esse acontecimento que era comum na época. E ele usou esse acontecimento para fazer um grande ensinamento, mostrando que o da primeira, o da terceira, o da sexta, o da nona e da 1/10 hora representam graus de evolução espiritual e graus de, por causa da evolução, de maiores dificuldades para atingir e fazer a mesma coisa. São as lições que vêm para nós. Essas lições entendidas vão nos colocar com total tranquilidade diante das situações e, principalmente, não vamos ficar nos comparando com os outros. Nós vamos nos comparar conosco. Eu posso melhorar? Posso. Então, eu vou melhorar. Eu vou competir com quem? Comigo. Eu vou fazer um concurso público, vestibular. Concurso público. Esse difícil aí, né? Vai ter um do Banco do Brasil aí para frente aí. 100 candidatos para 20 mil vagas. 100 vagas para 20 mil candidatos. E eu sou um dos candidatos. Se eu for competir com os outros, eu vou competir com 20 mil pessoas. Mas se eu for competir comigo mesmo, eu vou competir com uma pessoa para conseguir uma vaga no meio de 100. 100 vagas. Eu preciso de uma. Importa quantas outras pessoas, quantos outros candidatos existem? Não. Importa o que eu posso fazer de melhor para conquistar a vaga que eu preciso. Então, eu quero uma e vou deixar 99 para os outros. Já pensaram se nós nos preparássemos pensando assim? Sem nenhuma preocupação de competir com os outros? Nas diversas situações da vida? Nos diversos jogos da vida? Eu preciso de um. Eu preciso de uma vaga. Eu preciso me tornar o melhor naquilo que eu faço. Para comparar com quem? Eu sou expositor espírita. Disseram que eu sou, né? Eu quero ser igual o Divaldo Franco. Mas enquanto eu não sou o Divaldo, o que eu faço? Nada, eu fico reclamando. Eu não consigo fazer o que o Divaldo faz. Eu não consigo decorar um poema inteiro e repetir. Sem ler, sem olhar. Eu não consigo fazer isso. Então, não vou fazer porque eu não sou igual ao Divaldo. Divaldo lê um poema, leu uma história. A primeira palestra dele foi uma história que ele leu do irmão X, memorizou e chegou e contou a história todinha sem ler. O pessoal ficou maravilhado com o jeito de contar a história. Convidaram de novo, ele foi de novo, chegou lá, deveria ter assistência espiritual, que teve na primeira, e não teve porque não preparou. E aí? Aí ensinaram para ele, nunca mais vá sem se preparar. E o que nós estamos aprendendo ao longo de tudo isso? Não vá para a competição com ninguém. Seja o melhor que você conseguir. Seja você mesmo. Faça as suas escolhas. Escolha o seu céu ou o seu inferno. Mas escolha consciente de que quem está escolhendo é você. E ao escolher, faça dele o melhor que você conseguir. Se achar que o melhor é o inferno, escolha. Conviva com ele. Sinta as dores, sinta o calor do inferno. Sinta a escuridão do inferno. E no calor, na escuridão e na dor, aprenda. Porque um dia vai aprender a optar pelo paraíso, pelo céu. O Kardec faz um comentário assim, a localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém da sua tendência
a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender ainda. Mas nós vamos chegar lá. E para finalizar o nosso estudo de hoje, eu gostaria de finalizar com a prece pelos suicidas. É a prece que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 71 é o prefácio e 72 é a prece. Então, no prefácio, e eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente está falando aqui hoje, ele fala assim: jamais tem o homem o direito de dispor da sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra quando o julgue oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar-lhe os rigores de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que se quis subtrair às provas da vida. O suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprida a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Eu faço o inferno, escolho o inferno e depois eu quero fugir do inferno morrendo, me matando. É mais ou menos essa a ideia. É a ideia que muitos desenvolvem, que muitos cultivam. Então, nós vamos orar por todos nós, por todos eles, por todos que já foram e por todos que ainda estão aqui pensando. Por todos os parentes e amigos daqueles que se suicidaram, especialmente mães que sofrem horror, que se culpam muito quando descobrem que o filho suicidou e ela não sabia os motivos, não tinha visto, e às vezes vê depois e se sente culpado por não ter visto. Mães, parentes, pais, todos aqueles que estão em volta se culpam muitas vezes. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que esperas que viola a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias. Mas também sabemos que infinita é a tua misericórdia. Digna-te, pois, de estendê-las sobre as almas de todos os suicidas, de todos os parentes, de todos os candidatos ao suicídio, de todos aqueles que, principalmente, inconscientemente, estão caminhando para o suicídio indireto. Possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a acervidade dos sofrimentos que eles estão experimentando por não haver tido a coragem de aguardar o fim de suas provas. Bons espíritos, que tendes por missão assistir os desgraçados, tomai-os sob a vossa proteção. Inspirai-lhes o pesar da falta que cometeram. Que a vossa assistência lhes dê forças para suportar com mais resignação as novas provas por que tenham de passar, a fim de repará-las. Afastai deles os maus espíritos, capazes de os impelirem novamente para o mal e prolongar-lhes os sofrimentos, fazendo-os perder o fruto de suas futuras provas. A vocês, cujos sofrimentos motivam as nossas preces, nos dirigimos também para vos exprimir o desejo de que a nossa comiseração vos diminua o amargor e vos faça nascer no íntimo a esperança de melhor porvir. Nas tuas mãos está ele. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechado aos corações endurecidos. Que todos nós possamos lembrar, que todos nós possamos citar e declamar ao longo dos nossos dias, da nossa vida, especialmente no momento das nossas dores. Nós estamos com Jesus. Jesus conosco está.
nós estando com Jesus, contra nós ninguém estará. Muito obrigado a todos pela oportunidade.